Queridos, eu vou falar um pouquinho agora sobre autorresponsabilidade, para a gente terminar esse assunto hoje à noite e a gente orar. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, abra sua Bíblia, por favor. Ezequiel 18, 20. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Amém? Encontrou aí? A palavra do Senhor diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós, que dizei essa parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos. Desculpa, irmãos, 18:1, perdão. 18:1, Ezequiel 18:1. É isso mesmo. Vamos lá de novo então. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais se direi esse provérbio Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também como a alma do filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Queridos, esse texto está falando exatamente de quê? Deus está falando aqui, gente, o que deu na cabeça de vocês, o que tendes vós, de sair contando uma historinha dessa? Que os pais comeram uvas passas e os dentes dos filhos se embotaram. Que conversa é essa? Aí Deus fala: nunca mais se dirá em Israel essa parábola. Por que Deus aqui está questionando, queridos, o povo com relação a essa parábola que eles inventaram? Porque é muito fácil, queridos, a gente colocar a culpa em alguém. Na IFOL, o que a gente aprendeu sobre responsabilidade? Quantos por cento é a lei da responsabilidade? E a lei da herança? Irmãos, todos nós temos uma herança, e você viu isso muito bem. Mas herança não é obrigação. Deus nos chamou, irmãos, justamente para fazer diferente dentro da herança que a gente recebeu. Por isso que existe o evangelho, irmãos. Por isso que existe o cristianismo. Então Deus aqui falou, olha, e nesse texto todo, Deus começa a explicar, olha, se um filho nascer, o pai dele for um monte de problema, mas ele não fizer o que o pai fez, ele vai viver. Se o pai foi ruim, mas o filho foi bom, ele vai viver. Se o pai for bom e o filho for ruim, ele vai morrer. O tempo todo Deus trata nesse texto, querido, de autorresponsabilidade. Ele está falando o seguinte, meu querido: a alma que pecar, essa morrerá. Deus está dizendo aqui, olha, meu querido, a responsabilidade pela sua vida, ela é totalmente sua. Queridos, existem centenas de pessoas que reclamam que nunca tiveram oportunidade na vida. Mas você já pensou em criar suas próprias oportunidades? Tem uma frase que fala, que diz assim: enquanto alguns choram porque não têm oportunidade na vida, outros vendem lenço para aqueles que choram. Queridos, na falta de oportunidade, o cara encontrou uma oportunidade. Aquele que for capaz de perder uma corrida, sem culpar os outros pela sua derrota, tem grande possibilidade de algum dia ser bem sucedido na vida. Deus, queridos, Ele vai tirar as nossas amuletas. Deus vai tirar as pessoas em quem a gente se escorou a vida toda. Porque foram essas pessoas, queridos, que nos tornaram quem nós somos. Nós precisamos acordar para essa realidade, queridos. Autorresponsabilidade é uma palavra que pode mudar a nossa vida. É a chave para uma vida de realizações e conquistas no reino de Deus. Toda pessoa autorresponsável, ele vai ser um líder eficiente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que não tem autorresponsabilidade, queridos, ela vai ser uma fraude no reino de Deus, um hipócrita, porque ele vai viver a vida inteira culpando os outros pela história dele.
E é duro quando a gente começa a pensar sobre autorresponsabilidade, queridos, porque Deus nos questiona com relação à nossa vida. Como é que está a sua vida, a sua família? Você está totalmente satisfeito com a vida que você leva hoje? Você está totalmente satisfeito em todas as áreas da sua vida? Você é uma pessoa feliz, realizada, completa na sua vida? Ou te falta alguma coisa? Ou tem coisas que você gostaria de ser totalmente diferente, mas você não é? Como vai ser o seu futuro se você continuar vivendo como você está hoje? Irmãos, tem gente que tem medo do futuro. Então você não olha no espelho, porque o seu futuro é você. O seu futuro é exatamente o que você está semeando hoje. A sua história, queridos, você está escrevendo ela hoje. Da sua vida daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Queridos, quantas pessoas, por conta de um pecado oculto, constroem uma vida inteira de mentira? Eu conheço um homem que a gente atendeu esse cara. Esse cara foi o seguinte, queridos. Ele um dia saiu de casa para jogar bola. Quando ele não teve o futebol, ele falou, vou fazer uma surpresa para minha esposa. Vou mais cedo para casa. Quando ele chegou, irmãos, ele entrou pela porta do fundo, pela porta da cozinha, para fazer uma surpresa caprichada. Quem teve uma surpresa foi ele. Pegou a mulher dele com outro cara em cima da mesa da cozinha, irmãos. Pensa que surpresa. Que bolo de aniversário, né? E aí, irmãos, ela engravidou daquele adultério. Na tentativa de salvar o casamento, ele registrou aquele menino no nome dele. Irmãos, não teve jeito. Chegou e veio para cá para a gente lidar com essa situação. Qual que é a primeira pergunta que você faz para um casal desse, irmãos? Irmãos, uma menina, desde pequena, criada na igreja, nunca desviou. O primeiro namorado dela foi o marido dela. Essa história não está estranha? Irmãos, eu já cheguei, nós já chegamos, pegamos essa pessoa e falamos, irmão, o que aconteceu? Ele falou, ela que pecou, não fui eu. Eu falei, irmão, você tem certeza que você está falando? Você quer restaurar o seu casamento? Não, foi essa não sei o que, falou ela, xingou ela nos nomes lá e ficou. Foi embora, no outro dia voltou e falou, pois é, deixa eu te contar uma história. Quando eu me casei, a minha mãe ficou doente. A minha mãe mora na Bahia. Eu peguei um ônibus para visitar a minha mãe, com 1 mês de casado. Dentro do ônibus ele conheceu uma prostituta. E teve uma relação sexual com essa menina dentro da prostituta. 1 mês de casado. 17 anos depois, o diabo falou, está na hora de cobrar aquela conta. A mulher dele começou a ter sonhos de noite. Ela acordava de noite assustada, tinha ela, o marido e mais uma mulher na cama. Quem que estava lá? Aquela prostituta. E a gente sabe, queridos, a respeito de ligação de alma, vocês ouviram falando sobre isso aqui. Quando você tem uma relação sexual com a pessoa, você liga a sua alma com a pessoa. Irmãos, ele ligou a alma dele com a prostituta. Imagina em 17 anos, quantos homens aquela mulher teve? Quantas ligações de alma aquele cara trouxe para dentro da casa dele? Olha a perturbação demoníaca, queridos. A mulher começou, queridos, diante desses sonhos que ela tinha, começou a ter uns pensamentos impulsos. Chegava a ter um orgasmo, às vezes, acordava tendo um orgasmo de madrugada. Uma moça que nunca desviou começou a se perturbar, irmãos. E aí foi fácil para Satanás concretizar aquele adultério. 17 anos depois, ele tinha 2 filhos, ministério, uma vida equilibrada. O diabo falou, esse é o melhor momento para cobrar essa fatura. Irmãos, pecado não caduca. Não caduca. Mais cedo ou mais tarde, irmãos, a conta vem. E quem vai pagar? Ele está sozinho, criando 3 filhos, 2 que ele tinha, o filho do adultério. A esposa dele ficou louca, está internada no hospício. Por causa do que, irmãos? De um pecado não confessado. Você está entendendo o que eu estou te falando, queridos? Como será o nosso futuro, queridos, se a gente continuar vivendo o que a gente está vivendo hoje? Queridos, nós precisamos fazer uma mudança e uma reforma radical na nossa vida. Porque a hora que a gente acordar, queridos, a vaca já foi para o brejo. Todo o processo de mudança na vida de uma pessoa, ele tem 3 ingredientes importantes. O primeiro,
identificar com clareza e verdade o estado atual, ou seja, onde e como a pessoa se encontra. Queridos, essa é a maior libertação na vida de uma pessoa. Você saber quem realmente você é, aonde você está na história da sua vida. Queridos, se tem coisas na sua vida que as pessoas não podem saber, irmãos, procure alguém e resolva isso em nome de Jesus. Procure alguém. E o diabo, irmãos, ele não é bobo. Normalmente ele não vai atacar a pessoa que pecou, principalmente quando é um pai ou uma mãe que é responsável por uma casa. Sempre ele vai pegar uma terceira pessoa, queridos, para não chamar a atenção. A hora que você acordar, o estrago já está feito. A gente precisa parar. E queridos, eu não estou falando isso aqui só em área espiritual não, irmãos. Eu estou falando em todas as áreas da sua vida. Você consegue enxergar? Quantos pararam de estudar, pararam de crescer? Quantos pararam de investir nele? Quantos desistiram, irmãos, de investir no corpo, na saúde? Quantas pessoas não conseguem mais, irmãos, fazer uma academia? Ah, rapaz, meu colesterol está alto e não sei o quê. E a pessoa, queridos, ela sabe do problema, mas ela não toma uma atitude em relação àquilo ali, queridos. E aí fala assim, não, eu vou orar para Deus me ajudar. Ajudar o quê? Vai vir um anjo que vai malhar para você? Não, eu vim porque chegou a hora da academia, eu tenho que te levar. Qual que é o seu estado atual hoje? Seus filhos, queridos. Você está ganhando ou perdendo os seus filhos? Queridos, talvez alguns de nós vamos ter que chegar em casa, queridos, e procurar os nossos filhos e pedir perdão. Eu me lembro uma vez, queridos, porque olha, a gente é cismado em ser perfeito, queridos, nós não somos perfeitos e nós como pais falhamos mesmo. E eu já fui filho, todo mundo que está aqui já foi filho. Então, queridos, para mim como filho, o meu maior problema com meu pai não foi, de maneira nenhuma, o que ele fez de errado comigo. Mas ele nunca parou para me pedir perdão. Esse foi o meu maior problema, ele nunca reconheceu que errou comigo. Eu tenho 2 filhos, e a minha esposa, irmãos, ela é de Salvador, da Bahia, e a minha sogra vem pouco na minha casa. Até porque é muito longe, ela tem um medo terrível de andar de avião. E toda vez que ela está para vir, eu falo para ela, ô sogra, você viu aquele avião que caiu lá e tal? E eu não sei porque que ela desiste. Aí ela não vem. Então a minha esposa sempre vai visitar ela. E a minha esposa foi numa dessas viagens visitar a minha sogra, irmãos, 15 dias visitando a minha sogra. E eu já estava, né, irmãos, estressado dentro de casa, daquele jeito. Criança, ministério, trabalho. E cheguei em casa um dia, irmãos, eu falei, rapaz, eu estou morto de cansado, eu vou dormir a noite inteira. Sabe quando você está pregado? Botei os meninos lá no banheiro, falei, filho, vai escovar o dente, daqui a pouco eu ouço um grito no banheiro. Fui correndo, veio o mais novo, falou, pai, o Israel me deu um tapa na cabeça. Eu não quis nem saber, eu peguei o Israel, dei um tapa nele, falei, você tem que cuidar do seu irmão. O Israel olhou para mim, começou a chorar, falou, pai, eu não tive culpa, foi um acidente. Eu falei, não foi não, você não cuida do seu irmão. Você não pode fazer isso com ele. Ele falou, pai, eu não tive culpa. Deitei ele na cama, os dois, e o Israel deitou chorando e falou, pai, eu não tive culpa. E aí, irmãos, fui dormir, morto de cansado. O olho fechava e a cabeça não fechava. E eu não conseguia dormir, irmãos. Não conseguia. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Falei, eu vou tomar um remédio. Eu tenho uns remédios que eu dou para os meninos quando eles estão meio apavorado ali na casa de recuperação. Eu falei, vou tomar um desse. Tomei um, irmãos. Nada de dormir. Eu glogo e não dormi. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu falei, Deus, o senhor quer falar comigo? Na hora o Espírito Santo falou, opa! Estou esperando. Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, você foi injusto com o seu filho. Eu falei, eu de jeito nenhum. E o Espírito Santo falou comigo, você estava lá? Eu falei, não. O Espírito Santo falou, eu estava. Foi um acidente. Você vai levantar e vai pedir perdão para ele. Eu falei, não vou. Amanhã eu vou, mas hoje eu não vou. Ele falou, tá bom, só que você não vai dormir. Enquanto você não pedir perdão. Irmãos, eu falei, eu duvido que eu não vou dormir. Deitei na cama, irmãos, e mexia de um lado, parecia, irmãos, que o Espírito Santo estava sentado na cama de braço cruzado, olhando para mim e falando assim, eu não durmo mesmo, eu não tenho sono. 4 horas da manhã, irmãos, eu igual um vagalume dentro do quarto. Fui rendido, falei, eu vou lá. Cheguei no quarto, balancei o Israel,
meia hora para acordar. Acordou, olhou para mim, falei, filho, eu preciso te pedir perdão. Eu errei com você. Ele falou, pai, eu sabia que você vinha. Abracei ele deitou e dormiu, e eu fui para a cama. E eu fiquei pensando, como que ele sabia que eu ia? Será que era a oração dele isso aqui? Queridos, nunca mais o Israel tocou nesse assunto. Sabe por quê? Porque eu fui lá pedir perdão para ele. Porque eu fui lá reconhecer que eu estava. Isso é autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade não faz de você um cara perfeito. Não faz de você uma pessoa que não erra, mas faz de você uma pessoa que sabe lidar com os seus erros e sabe restituir a quem é de direito quando você errou. Queridos, quantas coisas a gente precisa restituir na nossa vida? Esposa, família, filhos. Meu sogro, queridos. Um dia Deus chegou para mim e falou assim, rapaz, eu quero que você abençoe o seu sogro. Eu falei, meu sogro não. Ele falou, seu sogro. Irmãos, e Deus falou comigo, meu sogro estava construindo uma casa, né, e Deus falou comigo, a próxima oferta que você ganhar, você vai dar para o seu sogro. Eu falei, tá bom, eu ia para uma igreja muito pequenininha mesmo, eu falei, tá. Falei, tá fechado. Cheguei na igreja, irmãos, preguei, desanimado, que era para o sogro, né? E aí, o que aconteceu? No final do culto, irmão, chega um pastor, falou, irmão, a gente queria te abençoar, e tal, e tal, e tal. O irmão não se incomoda não, uma ofertinha simples e tal. Eu falei, não tem problema, não pensei, não é para o meu sogro mesmo. Tá... Irmãos, quando ele me deu o envelope, eu já estranhei, que estava gordo. Eu falei, deve ser nota de R$2, com certeza. Cheguei em casa, irmãos, quando eu abri aquilo ali, irmãos, sem brincadeira, tinha quase R$4.000. Eu falei, Deus, o senhor está de brincadeira comigo. Eu nunca tinha ganhado uma oferta dessa na minha vida, irmãos. Foi só do meu sogro. Aí eu tentei negociar, eu falei, Deus, vamos deixar a próxima igreja. Deus falou, essa. E aí peguei minha esposa e falei, amor, você vai lá na casa do seu pai e você vai entregar essa oferta para ele. E aí ela foi, queridos, reuniu os irmãos dela. Todos os irmãos da minha esposa são empresários. Meu sogro estava fazendo uma casa já há 3 anos e não conseguia. Nenhum filho dele ajudava ele. E a minha esposa reuniu os irmãos todos e fez um ato profético e falou, olha, a gente veio te honrar, trazer essa oferta para você. Irmãos, veio um quebrantamento naquele lugar. Veio um quebrantamento. Ali houve uma reconciliação tremenda na casa da minha esposa. Naquele dia, os filhos dele pediram perdão, falaram, nós vamos construir a sua casa. Uma semana depois, a casa dele estava construída. Aí eu fui na minha casa, fiz a mesma coisa com meu pai, com minha família também, honrei meu pai, honrei minha mãe. E Deus depois nos deu uma palavra, falou, olha, eu tinha uma bênção para liberar para a sua vida, que estava dependendo a sua herança estava nessa situação na sua vida. Queridos, Deus nunca vai nos enviar para lugar nenhum, enquanto a gente não voltar para a nossa casa. Muitos de nós que estamos aqui, queridos, saímos de casa há muito tempo. Você não saiu de corpo, mas você saiu no seu coração. E nós precisamos voltar para casa. José, queridos, uma das chaves tremendas na vida de José, a primeira e grande maior prova da vida de José, queridos, foi a família dele. Para ele chegar onde ele chegou. Quando José chegou para a família, irmãos, para falar de tudo que Deus estava fazendo na vida dele, eles endemoniaram. Falaram, nós vamos te matar. Nós vamos acabar com a sua vida. Queridos, e eles mandaram José, queridos, para o Egito como escravo. Os caras endemoniaram. E sempre no coração de José havia uma palavra de reconciliação. É uma das maiores reconciliações que a Bíblia já viu. Deus honrou a casa dele. Sabe por quê, queridos? Porque Deus tinha dado uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. E na casa de Jacó, que era uma casa perturbada, Judá, um prostituto, Deus demorou para pôr na linha. Os irmãos de José, irmãos, a maioria vivia na gandaia. A maioria, José não era querido em casa, porque ele era o dedo duro. E ele trabalhava naquela casa. Família complicadíssima, mas no meio daquela família complicada, Deus levantou um homem com o coração certo e falou, a promessa que eu tenho para essa família vai se cumprir. Queridos, há algo dentro do seu coração que Deus quer resgatar dentro da sua casa.
Há promessas de Deus, queridos, que o seu pai não entendeu, a sua mãe não entendeu, mas que existem, estão lá para a sua família. E agora chegou o momento de você voltar para o seu coração e falar: Deus, eu quero de volta tudo aquilo que é do Senhor para a minha casa. Mas a gente tem que converter o nosso coração, a nossa família, queridos. Isso é autorresponsabilidade. A gente tem que analisar como é que está o seu relacionamento com seus irmãos, com as pessoas, queridos. Que lugar que você está na sua vida hoje? Qual que é o lugar que você está? Segunda coisa que a gente tem que fazer aqui, queridos, é descobrir onde realmente você quer chegar. Queridos, aonde você quer ir com a sua vida? Onde realmente você quer chegar? Ou você está contando uma historinha para você? Ou você está criando um plano na sua cabeça, queridos, que não tem nem pé e nem cabeça? Aonde você quer chegar? Pastor, daqui a 10 anos, eu quero estar em tal lugar, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos e no meu ministério. Nós precisamos dar prazo, queridos, porque o prazo nos obriga a tomar as providências no tempo certo na nossa vida. A gente precisa colocar tempo para as coisas. A gente precisa colocar: pastor, eu quero mudar com a minha esposa. Tá, em quanto tempo você quer fazer isso? Eu atendo pessoas e às vezes a pessoa fala, eu falo para mim, eu pergunto: qual que é o seu maior desafio hoje, querido? Pastor, eu quero ser um marido muito melhor. Em quanto tempo você pretende fazer isso? Tem que falar? Eu falei: não só falar, mas escrever. E, se possível, registrar em cartório. Por quê, queridos? Porque a gente tem que ter um prazo para mudança na nossa vida. Sabe por que, se a gente não tiver um prazo, a gente vai se enrolar de novo? A gente vai contar uma historinha de novo. A gente vai tentar, queridos, burlar de novo a nossa mente. Onde você quer estar daqui a um ano? Hoje você está aqui na sala de aula da IFOL. E daqui a um ano? Aonde você quer estar? O que você quer estar fazendo daqui a um ano? Com o que você recebeu, com o que Deus ministrou no seu coração, com o que Deus incendiou a sua vida. Queridos, essas decisões mudam a nossa história, mudam o nosso dia de amanhã. Amanhã você vai acordar totalmente diferente, se você estiver focado naquilo que você quer ser. Aonde eu quero chegar? O que eu quero ser? E por último, a elaboração consistente, precisa e flexível de um plano de ação. Por que flexível? Porque nesse processo de você determinar onde você quer chegar, de você saber aonde você está, você vai amadurecer como você nunca amadureceu na sua vida. E tem coisas que para você hoje é um desafio, mas daqui a 5 meses vai ser fichinha. Não é você que vai deixar o pecado, é o pecado que vai te deixar. Por isso que tem que ser flexível, porque hoje o que parece um gigante para você, daqui a 5 meses, queridos, não vai ser nada. Você vai estar numa outra dimensão totalmente na sua vida, e você vai poder se exigir muito mais do que você está se exigindo. A Bíblia diz que o Satanás vem para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para quê? O que o diabo veio roubar de você? Qual vida? O que é uma vida abundante? O que é a sua vida abundante? Irmão, sabe por que eu tenho raiva de Satanás? Porque ele te rouba e não fala o que ele roubou. Irmãos, a Bíblia diz: este é um povo roubado e saqueado, e não há quem diga restitua. Por que não diga isso? Alguém já perdeu alguma coisa que não sabia que tinha? Você já perdeu? Você já achou alguma coisa que você não sabia que tinha? Ou você já comprou uma coisa que você tinha em casa, esqueceu que tinha e comprou de novo? Queridos, quantas coisas a gente faz na vida dessa forma? Quando eu me converti, eu vim para Jocum, me casei com a minha esposa. E aí o que aconteceu? Logo quando eu me casei, minha esposa foi numa outra dessa viagem para a casa da minha sogra, e foi ver minha sogra, queridos, e estava uns 15 dias já lá. Nessa época, queridos, eu tinha um Passat, foi um carro que eu comprei, em 3 vezes sem juros, paguei R$500 em 3 vezes. É o Trovão Branco. E a gente estava indo, e eu fui no Trovão Branco lá no centro, irmãos. Esse carro, irmãos, era um cheiro de gasolina, era uma luta, uma batalha espiritual esse carro. Eu vendi para uma pessoa, para você ter uma ideia, eu vendi também por R$500 em 3 vezes. Ele pagou 2 prestações e queria devolver. Eu falei: não, tá vendido pelas 2. Mas eu não quero de volta. Eu fui nesse carro para o centro, irmãos. Aí cheguei lá no centro, fui pagar umas contas, banco de greve.
conta de luz, água, um monte de coisa, e eu com um dinheirão no bolso, irmãos, estava vindo, e ali do centro para cá, irmãos, tinha uma boatezinha lá que tocava à noite, era um clubezinho e tal, e é uma rodovia, irmãos, no final dessa rodovia é só motel, chama Rodovia dos Motéis, não sei quem já passou ali, já viu. Então o pessoal pegava lá em cima e matava lá embaixo, era um corredor. E aí eu estou vindo no Tovo Branco, irmãos, uma sexta-feira de noite, cheia a rua, irmãos, e de repente me clareou um mundo na minha frente, aquela mulherada, e cerveja, e bebida, e coisa arada, e as meninas parecem que estavam olhando para mim, e olhando para o meu carro, eu me empolguei uns 2 minutos, e depois eu pensei, rapaz, isso não é de Deus não, mas esse carro é feio para arrebentar, eu pesava 55 quilos, irmãos, eu era magro, feio, eu não melhorei muito, mas melhorei um pouquinho. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Falei, isso não é Deus, o Espírito Santo não ia me dar essa ideia nunca. E aí conversei com o capeta, eu falei, você dá licença um minuto que eu vou conversar com Deus. Eu falei, Senhor, esse cara safado que está me dando essa ideia aqui, eu quero saber o que vai acontecer se eu tomar essa decisão. Ele falou, Maurício, primeiro, você vai perder a sua esposa. Ela vai largar de você, porque esse cara é dedo duro. Ele fala que não fala para ninguém. A primeira coisa que ele vai fazer é contar para todo mundo. Pensa num cara safado. Eu falei, também acho. Também acho. Segundo, você vai perder a sua credibilidade. E outra, Maurício, você vai perder o que eu tenho para você. Eu falei, não dá para o senhor falar nem um pouquinho para me animar para tomar uma decisão agora? Ele falou, não. Aí eu olhei para o lado, agradeci o capeta e falei aqui, ó, muito obrigado. Deus te abençoe, mas eu estou indo embora. Eu vou para casa, se você quer ficar aí, você fica, eu estou indo embora. Queridos, eu olho para a minha vida hoje, para minha esposa, para os meus filhos, para as pessoas que eu estou ajudando, irmãos, eu fico com raiva do capeta, porque eu falo assim, irmãos, e se eu tivesse parado ali, irmãos? Eu nem ia saber o que eu ia perder, eu nem ia saber. Irmão, você não tem ideia do que você está perdendo, pelo tempo que você está perdendo na sua vida. Você não tem ideia. Você não tem ideia do que Deus, querido, tem preparado para você. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar o quê? Aquilo que só Deus sabe, aquilo que só Deus tem. O melhor de Deus para a sua vida, queridos, ainda está por vir. E às vezes a gente fica intertido com um pecadinho a vida toda. Irmãos, quando eu entro no meu carro, quando eu chego em casa e eu vejo a minha esposa sorrindo para mim, os meus filhos me abraçando, eu falo, rapaz, e se eu tivesse parado naquela danceteria? Eu nem talvez conheceria os meus filhos, queridos, porque eu teria tomado uma decisão ali. Irmãos, antes de você tomar uma decisão na sua vida, pergunte para o Espírito Santo qual vai ser a consequência daquela decisão. Escolhas têm consequências. E muitas vezes a gente não tem ideia do que está por trás de uma decisão. Irmãos, o diabo é o pai do quê? Engano. Ele te engana. Se ele te oferecer 1.000, pode saber que você está perdendo 1 milhão, queridos. O diabo te oferece o que ele não tem. Ele chegou para Jesus e falou, olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar a glória desse mundo. Jesus riu da cara dele e falou, que glória que você tem? Como é que você vai me dar um negócio que não é seu, cara? Acorda. Você está entendendo, irmãos? O diabo falou, rapaz, eu quero negociar com você o que é seu, você vai me adorar. Irmãos, quantos estão mordendo essa isca? A Bíblia diz assim, que aquele que entra precipitadamente uma herança, ela se tornará o quê? Maldita. Você sabia que você está amaldiçoando coisa na sua vida porque você não sabe esperar? Porque você é viciado em ansiedade? Porque você está pegando antes da hora? É seu. É seu. Eu lembro uma vez de um casal, irmãos, quando eu liderava a ETED, o pessoal chegava para a ETED, a primeira semana a pessoa escrevia uma carta para Deus. E aí chegou um cara, irmãos, ele escreveu uma carta para Deus, mas a gente que lia, eu nunca vi isso na minha vida, mas tudo bem. Aí ele escreveu na carta dele, eu nunca ganhei um presente na minha vida, o meu maior sonho era ganhar um presente. Irmãos, eu fui orar, eu peguei aquela carta, eu fiquei triste, falei, Deus, eu compro um presente, dou para ele, o que eu faço? Um ato profético, falo que foi o senhor que mandou, como é que faz?
Deus falou, não, deixa correr. E fomos correndo, irmãos, na ETED. E na ETED não pode namorar, irmãos. Por que não pode namorar? Porque a pessoa quando está namorando, irmãos, ela não tem cabeça para mais nada. Nem para Jesus. Tudo que ela vê, irmãos, é coraçãozinho na cabeça dela, é paixão. Só lê cantares, essas coisas aí. Não concentra para fazer uma escola. Como é que vai ler livro? Namorando, não tem jeito. Então na ETED não pode. Fala, irmão, namora depois. E esse cara, irmãos, no final da ETED dele, conheceu uma moça. Apaixonou de uma tal maneira, irmãos, foi e se declarou para essa moça. A gente ia reprovar ele e mandar embora. Deus falou, não manda embora. Pode aprovar ele. Porque essa moça realmente é a esposa dele. Agora fala para ele que ele nunca recebeu um presente dele por isso. Porque ele sempre chega antes da hora. Queridos, quantas coisas que Deus queria nos dar. E a gente não espera, vai lá e toma. E a gente amaldiçoa aquilo ali. Quantas coisas. Porque a gente não é autorresponsável. A gente não sabe esperar o tempo de Deus na nossa vida. Meu querido, confia em Deus. Confia no Senhor, meu querido. Se Ele falou para esperar, espera. Espera, queridos, que a palavra dEle vai se cumprir. Ele falou assim, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Irmãos, Deus não vai fazer, Ele já fez. E Ele só não te deu ainda, porque se te der agora, você estraga. Então não fique gastando tempo correndo atrás de coisas. Corra atrás de Deus. Fala, Senhor, eu quero crescer, me amadurece, me prepara para o melhor do Senhor. Eu quero estar pronto, Jesus. Aquelas 10 virgens, as 10 foram encontrar com o noivo. As 10, mesmo lugar, mesma hora, mesmo noivo, mesma reunião, tudo igual. Só que na hora H, 5 tinha azeite. E as outras 5 não tinha. As que não tinha fizeram o quê? Foram fazer o quê? Pedir? Comprar. Azeite na Bíblia é símbolo de quê? Unção, Espírito Santo. A Bíblia fala o quê? Que tem unção na sua vida que você tem que fazer o quê? Comprar, tem que pagar um preço. Na hora de entrar para o noivo, elas foram comprar. Na hora de comprar, o que elas estavam fazendo? Hã? Ninguém sabe. Mas elas estavam fazendo o que não era para elas fazerem. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui, meu querido? O sábio discerne o modo e o tempo. Qual é o tempo que você está vivendo hoje? Queridos, tem gente que nunca soube ser solteiro na agonia de casar. Tempo de solteiro é bom? Maravilhoso, queridos. É o tempo que você está sozinho, que você está se conhecendo, que você está conhecendo Deus. Tempo de casado é bom? É bom. Aí o cara casa, irmão, aquela ansiedade para ter filho. Não aguento mais, a casa está sozinha, vamos ter um filho, arruma um filho. Aí o filho nasce, irmãos, aquela correria dentro de casa, fala, não, esses meninos precisam crescer. Aí os meninos crescem, irmãos, o cara fica louco para ser avô. Aí meus netos. Aí os netos vêm, ele não aguenta mais brincar com os netos, que está velhinho, e fala, ai, como eu queria ser criança de novo. Qual que é o tempo que você está vivendo hoje na sua vida? Viva o melhor de Deus para esse tempo, meu querido. Experimente o melhor de Deus. Deus, eu quero viver esse melhor, é isso que o Senhor tem para mim hoje, então eu quero me alegrar nisso, eu quero estar bem com isso, eu quero viver isso intensamente. Eu quero sonhar os sonhos para esse tempo, eu quero ir para os lugares, eu quero fazer coisas que eu só posso fazer nesse tempo. Porque vai chegar uma hora na sua vida que você vai querer fazer e não vai poder, porque o tempo passou. O sábio discerne o modo e o tempo. Seja como for, você é o único responsável pela vida que você tem levado. Você está exatamente aonde você se colocou. Olha para o seu irmão assim, do lado assim, e fala para ele, não fala rindo, não, para ele não ficar bravo. Fala assim, irmão, está tudo bem, está tudo certo. Você tem a vida que você merece. Se você está gordo, se você está magro,
se você tem saúde, se você não tem saúde, irmãos, está tudo bem. Você tem a vida que você merece. Você está reclamando de quê? Do que nós estamos reclamando, irmãos? Por que a gente chora? Por que a gente grita? Por que a gente esperneia? É a vida que você construiu. A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações conscientes ou inconscientes. Você construiu essa vida. E a única pessoa que pode mudar é você mesmo. Pela qualidade dos seus pensamentos, dos seus comportamentos e das suas palavras. Você está construindo a sua história. As respostas que a gente tanto precisa estão em nós. Essa afirmação, queridos, às vezes ela parece dura demais. Pode parecer, às vezes, até uma acusação para algumas pessoas. Mas a crença de que você se colocou, ou pelo menos se permitiu estar onde você está, ela é muito relevante. Queridos, você não está satisfeito? Você não está satisfeito com a vida que você tem levado? O que você vai fazer para mudar isso? Como é que você vai reescrever a sua história depois dessa escola que você fez aqui? Como é que vai ser os seus dias a partir de hoje? Como é que vai ser os seus dons, os seus ministérios? Como é que vai ser a sua vida? Deus, irmãos, Deus, Ele é extremamente detalhista e nos ama. Eu fico impressionado com Deus, irmãos. A minha experiência maior com Deus, de todos os milagres que eu já vivi, e olha que eu vivi milagres, irmãos. Eu vivi milagres demais de fé. Deus me abençoou tanto, mais tanto, mais tanto, queridos. Eu lembro quando eu casei, eu falei para vocês que eu tinha uma cama, irmãos. A minha esposa chegou para mim e falou: Maurício, eu não me conformo com isso. Eu falei: eu também não. Ela falou: vamos orar. Eu falei: agora? Ela falou: não é agora não, nós vamos fazer um caderno e nós vamos orar todo dia. Eu falei: tá bom. Ela pegou um caderno, eu falei: anota tudo que você quer, amor. Ela anotou tudo. E nós todo dia orávamos: Senhor, o caderno. E o negócio não estava vindo, irmãos. Passou um mês e pouco. Eu falei: amor, deixa eu dar uma olhada no caderno. Aí fui olhar. Pano de prato, escrito segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Falei: amor, pede só pano de prato, amor. Tapete vermelho. Armário branco. Eu falei: ó Deus, não leva em conta os detalhes da minha mulher. Se o senhor tiver um armário vermelhinho, tá bom, Deus, qualquer coisa. E ela falou: não, mas tem que ser desse jeito. Eu falei: tá bom, então vamos orar desse jeito. Irmãos, 2 meses orando, eu não tinha fé nenhuma naquilo ali. Um dia me para um caminhão na frente da base. Uma mulher, uma senhora que morava aqui em Curitiba, foi embora para Portugal e resolveu doar os móveis dela todos para a base. Chegou aqui na porta, o pote chegou, 200 já comeram ali. Eu quero, todo mundo quer, e o pote agora dá para quem? Aí o pote falou: quem tem uma lista de oração? A minha mulher já sacou o caderno na hora. Parecia uma arma. Falou: pote, eu tenho. Ele falou assim: ó, desce tudo que está no seu caderno, que sobrou eu divido com as pessoas. Adivinha o que sobrou no caminhão? O interessante, irmãos, o interessante foi o plano de prato. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Irmãos, num dia a gente não tinha nada dentro de casa. No outro dia a gente tinha uma casa mobiliada. Irmãos, Deus é poderoso demais. Mas essa não foi a minha maior experiência com Deus. A minha maior experiência com Deus foi um sabonete. Eu fiquei 3 dias sem tomar banho, com o sabonete. Acabou o sabonete, eu fui tomar banho. Falei: Deus, não tem sabonete, aquele clima ruim. Primeiro dia foi mais ou menos. O segundo já ficou. Terceiro eu fiquei sem graça. Porque eu entrava debaixo do chuveiro, eu vou fazer o quê? Uma semana eu apelei. Falei: Deus, o senhor não toma banho, o senhor não está me entendendo, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. O senhor precisa me dar um sabonete em nome de Jesus. Tinha um gaúcho aqui que era obreiro nosso, irmãos. Foi na casa dele, num churrasco, cheguei lá, o gaúcho ri. Eu entrei no portão, irmãos, ele começou a rir. Eu falei: esse gaúcho está bêbado. Ele riu tanto, irmãos, que eu comecei a rir também. E aí nós dois rindo, e eu falei: gaúcho. Aí cheguei perto, uma costelona assando, e ele rindo,
e se dobrando de rir, eu ri também. Eu falei, Gaúcho, o que você está rindo? Ele falou, você não acredita. Eu falei, o que foi? Cara, Deus me mandou te dar um sabonete. Eu falei, você está de brincadeira comigo. Ele falou, você acredita nisso? Eu falei, não acredito, mas já que Deus mandou, me dá. Botei aquele sabonete no bolso, irmãos. Perdi até o apetite da costela. Vim para casa, 40 dias e meio, tomando banho com aquele sabonete, chorando e falando, Deus, o Senhor me ama demais. O Senhor me deu um sabonete, Deus. Como é que o Senhor sabia que eu estava precisando de um sabonete? Irmãos, eu apaixonei com Deus aquele dia. Toda vez que eu vivi um desafio de fé na minha vida, Deus me lembrava do sabonete. Deus falou, Maurício, o mesmo Deus que dá um sabonete, dá vida. O mesmo Deus que dá um sabonete, dá um carro. O mesmo Deus que dá um sabonete, faz isso. Queridos, todas as vezes que eu estou diante de um desafio, eu me lembro daquele sabonete. Sabe por quê? Porque Deus ama cada detalhe da nossa vida. E você acha, queridos, que Deus não está preocupado com a sua dor? Você acha que Deus não está preocupado com o que está no seu coração? Queridos, o problema de Deus não é nos curar. Não é, nunca foi. A pergunta de Deus é, para que você quer ser curado? Essa é a grande pergunta. Se você conseguir responder essa pergunta para Deus, você é curado instantaneamente. Instantaneamente. E nessa noite, queridos, o que Deus está nos perguntando é isso. Para que você quer a sua cura? Você quer para se sentir melhor? Para falar para as pessoas que Deus te curou? Para que você quer a sua cura? Curva sua cabeça por um momento agora, vamos orar.